Ok, pessoal, vamos começar então mais um Tecno Hour. Hoje é sexta-feira, dia 28 de outubro de 2011, e esse é o Tecno Hour número 6. No programa de hoje a gente vai fazer um programa meio que especial. Esse vai ser um podcast sobre podcast. Então a gente vai começar revendo as notícias da semana, como é tradicional. E na sequência eu vou falar para vocês sobre podcasting. A gente ia ter até um convidado especial no programa de hoje, mas acho que vai acabar reagendando para a semana que vem. Que eu ia trazer o pessoal lá do Happy Hour Tech, né, que é um podcast já bem tradicional. Eu já tinha combinado com eles, mas aí apareceram alguns imprevistos e eles não puderam participar no programa de hoje. Mas garantiram que mais pra frente eles conseguem participar aí do nosso programa. Bom, então, para o programa de hoje, o que eu vou fazer é o seguinte. A gente vai começar falando então das notícias e na sequência eu vou mostrar para vocês como que a gente produz o Tecno Hour. Então, a minha ideia sempre foi essa, desde o começo. Então, a ideia é bem divulgar esse tipo de tecnologia. Eu mesmo estou aprendendo ainda a fazer o podcast, mas eu acho que o que eu conheço já dá pelo menos para a gente encher a nossa hora aqui da discussão de hoje. Bom, vamos começar então dando uma olhada nas notícias, para a gente poder depois partir para as demonstrações. Então, para vocês colocarem na agenda, o que eu separei essa semana são dois eventos. Um é um que a Mac Magazine trouxe aqui pra gente, que é justamente o anúncio de que a Apple vai ter o Tech Talk, né? Então o Tech Talk, para quem não sabe, é como se fosse uma versão em miniatura do WWDC, que o WWDC, provavelmente todo mundo que ouviu esse podcast já ouviu falar, que é justamente aquele evento para desenvolvedores da Apple, e é extremamente difícil para você conseguir comprar um ingresso para esse evento, né? Ou seja, não só pelo preço, né? Porque são $1.700, alguma coisa assim. Eu lembro que foi o que eu paguei para ir em junho. E as vagas também, elas acabam meio que evaporam, né? Ou seja, em menos de um dia você já consegue vender todos os ingressos praticamente desse evento. Então, mas a parte boa é o seguinte, a Apple ela acabou desenterrando então esses eventos do Tech Talk, porque ele já aconteceu algumas versões atrás do iOS, e agora eles retomaram. E a melhor parte de todas é justamente que eles retomaram trazendo aqui para o Brasil também. Então, se você tem interesse em aprender ou escutar mais sobre a plataforma de desenvolvimento da Apple, vale a pena vocês entrarem no site, criar uma conta lá e fazer a inscrição para o Tech Talk que vai ter aqui em São Paulo. Então ele vai acontecer no dia 9 de janeiro de 2012 e vai ser lá no Sheraton de São Paulo. Esse daqui é um evento que é gratuito, mas que não é certeza, digamos assim, não basta que você se inscrever para você participar. Então o que vai acontecer é o seguinte, você vai ter que se inscrever como um developer, aí você faz a inscrição no evento e a Apple é que vai mandar depois para você um e-mail dizendo se você foi aceito ou não para esse evento. Tá bem parecido, né? O da Google também já foi mais ou menos parecido nesse formato. E tem vários outros acontecendo assim. Acho que justamente por o evento ser gratuito, eles querem focar na realidade no pessoal que são os desenvolvedores que inclusive já tem aplicação na App Store. Além disso, esse daqui não é bem um evento, né? Mas é o site do IDGenal que traz a notícia. E o que ele está dizendo aqui pra gente é justamente falando sobre meio que um concurso, né? Ou meio que uma forma que a Oi começou a trabalhar como se fosse meio que um angel investor, né, para pequenas empresas. Então, a notícia aqui diz que Oi dará até R$200 mil para projetos de aplicativos móveis. Então, aqui nesse artigo aqui do IDGenal, vocês vão ver todos os detalhes. E também, a única dica que eu tenho na realidade para vocês para participarem de um concurso desse tipo é o seguinte, na realidade como é que funciona? Você vai lá, tem uma ideia de um projeto que você gostaria de desenvolver, submete, e baseado na sua submissão, então vai ter uma banca avaliadora e tudo mais que diz se você merece ou não receber aquele dinheiro, né? No fundo, não é fundo perdido. Tipo, a Oi provavelmente vai ficar sendo dona de parte da sua empresa ou alguma coisa assim. Acaba sempre tendo esse tipo de negociação. Então, o que acaba participando é mais ou menos como se você estivesse obtendo uma sociedade da Oi. Mas, assim, se você olhar aqui nos detalhes, você vai ver que eles estão focando principalmente nos eventos que estão chegando por aí, que seria relacionado à Copa e a Olimpíadas. E isso daí, obviamente, diz que eles estão querendo alguma coisa na área de entretenimento e turismo. Tá? Agora, uma coisa que seria a minha dica de ouro, se alguém quiser realmente participar desse processo de seleção, seria o seguinte. A gente tem que lembrar que a Oi ela é uma operadora de aparelho celular, certo? Então,
no fundo, ela não está fazendo isso daqui porque ela quer ser boazinha e promover o Brasil no mundo. Ela está fazendo esse tipo de concurso justamente porque ela quer ganhar mais dinheiro. E como é que ela ganha dinheiro nisso? Independente de você fazer uma aplicação excepcional e vai vender pra caramba na App Store e tudo mais. A forma que ela vai ganhar dinheiro nisso vai ser com tráfego de dados. Então vocês podem ver que hoje todas as operadoras aí, elas já estão com um problema sério com relação a voz sobre IP, ou seja, todo mundo já está tentando usar Skype e várias outras ferramentas aí para não fazer mais ligações caras, né? Principalmente internacionais. E no caso aqui, eles estão... A saída que eles têm é começar a vender dados, planos de dados. Ou seja, a dica de ouro aqui seria o seguinte: tentem submeter projetos que usem bastante a rede de dados. Por exemplo, quer fazer uma distribuição de podcast online, fazer uma aplicação que só vai ler podcast. Fazer aplicação que vai fazer um Siri da vida, né, da Apple, ou seja, vai capturar a voz localmente, vai mandar para a rede e na rede vai ser processado e vai retornar alguma coisa. Ou seja, tenta pegar bastante calhamaço de dados que você vai conseguir pegar e trafegar o máximo possível. O que acontece? Para o usuário isso daí é até que relativamente ruim, ou seja, eu vou estar pagando mais pelo meu plano de dados. Mas por outro lado, como num concurso desse tipo, a gente sempre vê, a gente tem que ver quem é que vai estar avaliando a gente. E com certeza, o plano de negócios dessas empresas hoje é fazer o usuário usar quanto mais dados melhor. Então é ali que ela vai ganhar dinheiro. Então eu diria, eu não conheço a Oi, não sei quem vai estar avaliando isso, mas a minha dica para vocês seria essa: se você está pensando em promover alguma aplicação para esse tipo de concurso, principalmente se são promovidos por operadoras, tentem focar na utilização da rede de dados deles. A maior quantidade de dados que você tiver, maior é a possibilidade de você conseguir dinheiro desse tipo de instituição para desenvolver suas aplicações. Ok, outros destaques que a gente tem aqui. Bom, o primeiro lançamento foi, na realidade, o lançamento que a gente teve do Galaxy Nexus, né, que na semana passada a gente já estava prevendo esse lançamento, só que a gente estava prevendo como sendo Nexus Prime, que seria o nome que estava rodando aí em toda a internet, todos os twitters aí nos últimos meses. Mas, assim, esse nome ficou um pouco esquisito, na realidade, quase ninguém gostou desse nome, mas a gente está começando a acostumar agora, uma semana depois do lançamento. Que vai ser então o Galaxy Nexus. Então esse vai ser o primeiro telefone Android que vai conter então já o Android 4.0, que também é chamado do Ice Cream Sandwich. Eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o evento. Vários dos links que a gente tem aqui, que a gente já pode até dar uma olhadinha aí no nosso site, que é o tecnohour.com.br. A gente separou inclusive o próprio evento completo aqui para vocês, ou seja, tem insights aqui já, como a gente vai mostrar aqui agora. Eu vou deixar tocando aqui sem som, para a gente falar um pouquinho sobre o Nexus Prime. E vocês já vão poder ter uma ideia de como é que foi o evento. Então foi um evento meio que em conjunto, né, do pessoal lá da Samsung com o pessoal da Google, onde a Samsung apresentou o aparelho e a Google fez a introdução do Android. O que ficou muito claro na apresentação? O pessoal da Google, eles deixaram muito claro que essa versão do Android, mais importante do que ser uma versão robusta ou flexível, colocar mais um montão de features, coisas do gênero, teve até gente que fez piadinha dizendo que não, essa daqui é o Android carente, né? Ou seja, eles mesmos disseram que a questão era: todo mundo que usa Android gosta do Android, acha que é extremamente interessante e tudo mais, mas o Android ainda tem aquele rótulo de ser um sistema operacional para geeks, né? Ou seja, ele é muito difícil de ser usado. Então, para quem é cientista, faz análise de informática e tudo mais, beleza, é tudo que você quer. Você consegue no seu bolso entrar num shell, você consegue dar comandos ali de Unix, você consegue desenvolver software, mas para um usuário comum, eles meio que fizeram uma pesquisa e descobriram que as pessoas, elas gostam, mas não amam o aparelho, digamos assim. É uma relação meio assim: olha, realmente eu gosto, acho bonito, mas quando eu tento usar eu não consigo, então isso me deixa frustrado. Então, essa foi a mensagem principal. Então, o Ice Cream Sandwich, ele vem então para trazer todo um novo visual para o aparelho, ou seja, eles transformaram, retiraram alguns botões, os botões que o Android tinha físico na parte de baixo da tela foram removidos, viraram botões virtuais.
Então, com isso, ele ganhou mais tela, né? Então você tem mais tela para você poder desenvolver suas aplicações. O que mais? Eles quiseram então colocar um monte de featurezinhas, mais no sentido de integrar melhor o sistema e deixar o sistema mais fácil de ser usado. Então, uma coisa que já era bem antecipada também é que o Ice Cream Sandwich, né, o Android 4.0, ele é a integração final da plataforma Google, ou seja, antes você tinha uma plataforma do Gingerbread, que seria o Android 2.3, se eu não me engano, e você tinha em paralelo a esse conjunto todo que rodava em aparelhos celulares, você tinha o Honeycomb, que seria o Android 3.0, que estava rodando somente em tablets. E o Ice Cream Sandwich não, ele vai ser uma versão que consolida essas duas plataformas e com isso então ela vai fazer o seguinte, tanto celular quanto tablet vai estar rodando somente Android 4.0. Isso assumindo que todos os fabricantes vão conseguir fazer o upgrade e tudo mais do seu sistema operacional em todos os aparelhos. Essa foi na realidade já uma das críticas que apareceram durante esse evento. Porque o que acontece? Aquele primeiro aparelho que a Google fez, né, que foi o Nexus S, se eu não me engano, que foi lançado em 2010, já ficou de fora. Ou seja, a Google oficialmente já disse que eles não vão fazer o upgrade desse aparelho para chegar no Nexus, no Android 4.0. Então isso já gerou um monte de burburinho. Por quê? Porque se você parar para ver, por exemplo, o principal competidor deles, que é a Apple, que fez lá o iPhone 3GS, que o lançamento foi em 2009, ou seja, um ano mais velho do que o próprio Nexus S, ele foi feito o upgrade dele para o iOS 5. Então, hoje a plataforma praticamente inteira da Apple está em Android, em iOS 5, e o próprio Google já não deu muito bem o exemplo, né? Ou seja, ele mesmo já descartou o próprio aparelho celular antigo que eles tinham. E o que é pior, na realidade, para a gente aqui no Brasil isso não vai fazer grande diferença, mas para o pessoal dos Estados Unidos faz bastante diferença, que é o seguinte: nos Estados Unidos, a grande maioria dos aparelhos celulares, eles são vendidos com plano contratual. É mais ou menos o que acontecia aqui há alguns anos atrás. Ou seja, só que lá ainda é pior, porque lá você ainda precisa contratar 2 anos de serviço para poder comprar o aparelho. Então aqui, geralmente, a gente trabalhava com 1 ano. Lá são 2. E aí o que acontece? Tem muita gente que comprou o Nexus S, não acabou ainda o contrato do aparelho, e mesmo assim ele não consegue chegar no Android 4.0. Agora eles vão acabar ficando com um prazo aí de 6 meses mais ou menos, onde eles são meio que obrigados, entre aspas, a ficar com o aparelho antigo, sem conseguir receber a atualização do Android 4. Ou seja, nem que se eles quiserem comprar um aparelho novo com Android 4, eles vão poder fazer isso, mas aí eles vão ter que pagar preço cheio. Ou seja, eles não vão ter como pegar e ter os benefícios de fazer a renovação contratual. O que mais que eu tenho aqui? Bom, então só para falar um pouquinho sobre o aparelho, né? Para vocês terem uma ideia de como que vai ser o Galaxy Nexus. Então eles têm então, a tela vai ser uma tela Super AMOLED de contraste de 100.000:1. Ele foi meio que aumentando, né, o tamanho do display deles. Então eles começaram com 4 polegadas, 4.3, 4.5 e hoje o Galaxy Nexus ele vai ter 4.65 polegadas. E o mais interessante é que essa tela vai mostrar para você Full HD, ou seja, ela vai ter uma resolução de 720p. Então, que para um tamanho pequenininho vai ser praticamente um cinema que você vai ter aí no aparelho. Outro destaque do aparelho é que ele vai funcionar nas redes 4G. Para os Estados Unidos isso daí vale alguma coisa, para a gente aqui ainda não vale grande coisa. Provavelmente até o Brasil ter uma rede 4G disponível para todo mundo, você já vai ter trocado esse aparelho. Então esse eu não diria que é um fator de compra para a gente. E ele deve estar disponível então em algum momento de novembro. Não ficou certo ainda a data do lançamento nessa apresentação deles, mas eles prometeram que em algum ponto de novembro eles vão fazer o lançamento. Então, algumas das features do Android a gente já sabia dos anúncios anteriores da Google, né? Desde o Google I.O., que seria a questão de você poder fazer resize nos widgets, esse tipo de coisa, mas aí eles mostraram também como é que você ia trabalhar com folders, né? Que seria mais ou menos juntando mesmo os botõezinhos, parecido com o que a Apple faz. Como eu falei para vocês, a história dos botões, os botões físicos sumiram.
e já saíram alguns artigos na internet falando que tudo bem, que os telefones de hoje que ainda tem botão vai funcionar do mesmo jeito, só que é aquela história, você não vai ter a vantagem da tela daí para você usar. A localização dos botões virtuais, ele acabou virando num estilo de dock, também parecido com o iOS. Então isso daí tudo vai dar ainda margem para mais briga aí de patente mais para frente, mas digamos assim, o dockzinho que você tem lá, né, para você colocar os botões, você vai poder arrastar qualquer coisa que você quiser ali para dentro também. Eles trouxeram também uma funçãozinha de Task Manager, né, muito parecido com o que a gente tem lá no Windows 8, então que também já gerou mais alguns comentários na web essa semana. Na realidade foi até engraçado que um site fez até uma comparação, né, onde qualquer coisa que é parecida com a Apple está processando todo mundo. Agora, quando o pessoal do Windows 8 viu o que foi desenvolvido no Android 4, eles ficaram lisonjeados, ou seja, eles agradeceram o Google por ter usado. Então, é aquela história, né? As empresas de tecnologia não sabem bem o que querem, não tem muita consistência. Um recurso que eu achei até engraçado eles comentarem no Keynote, porque parece para mim uma coisa tão básica, mas é um recurso para você fazer de forma built-in, né? Ou seja, dentro do próprio sistema, você conseguir fazer a captura de tela. Então isso daí, pelo visto, ele não existia no Android até agora e foi incluído agora na versão do Android 4.0. Eles deixaram as notificações um pouco mais inteligentes. Na realidade, o esqueminha das notificações ele ainda é muito parecido com o anterior, mas eles colocaram mais componentezinhos, mais widgetzinhos ali dentro, para facilitar para você controlar as suas músicas. Então, o controlinho de play, para também mudar de música, esse tipo de coisa, ele entrou dentro da barrinha de notificações. Agora, um aprimoramento que aconteceu no Android que eu gostei foi o seguinte: geralmente esses recursos de voz, eles estão sempre relacionados a você fala alguma coisa e você não sabe muito bem se o aparelho está entendendo o que você está falando ou não. Então, se você às vezes falar alguma coisa muito longa, você vai demorar até o final para daí descobrir que ele não entendeu. Então, eles colocaram aqui no recurso de captura de voz do Android a possibilidade dele fazer uma captura meio que instantânea. Ou seja, à medida que você vai falando, ele já vai mostrando na tela o que ele está entendendo. Então isso eu achei legal. Isso talvez seria uma coisa interessante para colocar no Siri depois também. É que o Siri eu não tive a possibilidade de brincar ainda com ele, então eu não sei exatamente como ele está funcionando. Mas no caso do Android, isso daí eu acho que foi uma coisa bem legal. Você vai falando e ele já vai escrevendo. Uma coisa que não funcionou na demonstração seria o Face Unlock, que também é outra daquelas funcionalidadezinhas interessantes para você mostrar para os amigos, né? Eu não sei o quanto que vai ser útil isso, mas com certeza para você mostrar para os outros é legal, que seria o seguinte: quando você chegar no aparelho, você foca a sua tela do aparelho em você mesmo, e quando você focar, o aparelho detecta lá na tela quem é você, e baseado nisso, ele abre já o aparelho. Então, no dia a dia, eu não sei se vai ser fácil de você usar isso, mas é uma coisinha legal que foi introduzida agora. Então, a única coisa chata foi que na demonstração não funcionou. Então, depois vocês podem dar uma olhadinha no vídeo para verem. A parte de sincronismo. A parte de sincronismo é que é uma coisa que também levantou meio que discussões durante a semana. Por quê? Porque o que acontece? Se você olhar para o pessoal da Apple lá, para eles é tudo sincronismo. Ou seja, o iCloud ele é só uma entidade responsável por pegar seus dados de um lugar e replicar nos outros. Já o Google, ele tem aquela ideia de, não, então eu vou fazer o meu disquinho virtual, jogar tudo ali dentro e aí você pega a hora que você quiser. Mas, queira ou não, a verdade é que você tem em determinados momentos, seja, por exemplo, você está viajando em algum lugar ou está num camping, alguma coisa assim, que você gostaria de ter suas músicas, seus vídeos ou o que quer que seja funcionando offline. Então, isso é uma coisa que eles não comentaram muito nessa apresentação e, pelo que parece, não apareceu nada de muito novo. Eu não sei se o pessoal do Android talvez pode até reclamar comigo, não sei, mas o pessoal do Android talvez não esteja preocupado com isso. Né? Eu sei que tem algumas apps que elas permitem que fazer o sincronismo e tudo mais, mas não são parte do sistema. Então ficou uma coisa meio aberta. Tipo, muita gente está achando que não ficou tão legal esse pedaço do Google. Embora o Google seja uma empresa de internet e que trabalhe com toda essa questão de sincronismo e acesso à web e tudo mais, acesso de nuvem, mas eles parecem que estão deixando meio de lado o sincronismo em si. Então, dificilmente se você, digamos assim, você não vai ser uma coisa tão seamless, né, que a gente diz, não vai ser uma coisa tão transparente para você, se você pegar seu aparelho Android, por exemplo, e
for para um camping onde você está sem internet 3G, sem internet nenhuma, e vai querer assistir um vídeo ou vai querer escutar uma música. Você não vai conseguir fazer isso, a não ser que você tenha que baixar outras apps e tudo mais, fazer sincronismo e tudo mais. Então é uma coisa que está meio manual ainda. Agora, por outro lado, uma coisa que foi legal que eles fizeram ainda no sincronismo foi a possibilidade de você trazer o seu e-mail. Ou seja, é uma coisa que eu também já achava que já existia, mas pelo visto não existia até agora, que é a possibilidade deles, eles na realidade estão copiando e trazendo 30 dias de e-mail para você, que vai ficar armazenado localmente no seu aparelho. Então, se você quiser fazer alguma busca, alguma coisa assim, ou acessar offline, você consegue. Então, esse foi um bom passo que eles deram. Outra coisa que eles colocaram foi uma aplicaçãozinha para você poder monitorar a sua utilização da sua rede de dados. Então, isso daí também não me parece muita novidade, mas pelo que eu entendi, eles meio que aprimoraram isso daí dentro do Android 4.0. Então você vai ter lá e vai poder ver o quanto que você está usando dos seus dados. E o que é legal, essa parte sim é legal, é você colocar thresholds, ou seja, você consegue colocar ali alarmezinhos dizendo, ok, então eu sei que meu plano de dados é, sei lá, 3, 4 GB, eu coloco um alarmezinho dizendo, olha, quando chegar no 2,5 GB ou no 3,5 GB, você me avisa para que eu pare de usar. Então, a partir dali, ele vai avisar para você e você não vai precisar ficar preocupando em olhar toda hora lá para ver se você tem ainda dados lá disponível ou não. Bom, da parte de câmera, ele tem um acesso simplificado à câmera, que é apertando o botãozinho lá e você já entra direto na câmera. Você consegue compartilhar facilmente com Google, Twitter, isso daí acho que já não é nada demais, né? Todas as outras já tem. E agora você tem Face Detection, então isso é uma coisa legal também, para você poder fazer autofocus baseado no rosto de quem você está tirando na foto. O processador que eles usaram e a captura também foi extremamente rápida, então você tem praticamente 0 de tempo entre uma foto e outra, então é muito rápido. Então, principalmente para quem quer tirar foto de esportes, esse tipo de coisa, vale a pena. Eles também colocaram uma feature de panorama, então você consegue tirar a foto de uma única vez, você simplesmente meio que arrasta, né, do telefone, e à medida que você arrastou, ele já vai capturando todas as imagens e junta tudo isso daí numa foto de panorama. Isso também é uma coisa legal. E ele faz gravação de vídeo, então, em 1080p. Então, para vocês terem uma ideia do processador e da placa de gráfica que ele tem. Então, realmente é bem poderosa. E uma coisa lá, que foi justamente também que eles tiraram um pouquinho das ideias da Microsoft, né? Foi a ideia deles criarem essa aplicaçãozinha de People, né? Que eles chamaram. Então, essa de People, ela meio que simula um pouquinho o que eu mostrei para vocês lá no Windows 8, alguns podcasts atrás. Ou seja, em vez de você ter uma aplicação, por exemplo, de Facebook, uma aplicação de Twitter, esse tipo de coisa, não. Você vai ter um People, e esse People ele já consolida todos os dados de todas as suas redes sociais. Então, todos os seus amigos de todas as redes aparecem num único lugar e você consegue daí visualizar e interagir da forma que você achar melhor. O recurso de Canned Messages, né, que seriam frases enlatadas aí. Isso daí também foi uma coisa legal. Que é o quê? É a possibilidade de você pegar, colocar, por exemplo, você está recebendo uma chamada, e quando você receber aquela chamada, você não vai poder falar com aquela pessoa. Então, no própria aplicaçãozinha ali do telefone ali que chegou para você, a hora que você vai dizer para ele que você não quer falar com aquela pessoa agora, você tem a opção de escolher ali uma opçãozinha e dizer, olha, então manda para ele a mensagem dizendo que eu estou numa reunião e ligo mais tarde. Você recebe aquela chamada, já aperta o botãozinho dizendo para que você não quer atender, e com isso a mensagenzinha já vai e o telefone para de tocar. Então, isso foi também um recurso bem legal. Compartilhamento com NFC, que é o que eles estão chamando de Android Beam. Isso daqui é uma coisinha bem interessante também, que relembra aquelas coisinhas que a gente fazia com infravermelho há uma década atrás. Que a ideia é justamente de você montar uma mini rede, né, entre os aparelhos, para você poder daí trocar informação. Então, como é que funciona? Como ele está usando o chip de NFC, os dois aparelhos têm que ter isso, né, que seria o Near Field Communication. Basta que você encoste um no outro. Quando você fizer isso, a rede já se monta e você já consegue transferir daí arquivos. Bom, então como eu falei para vocês, esse aparelho deve estar disponível em novembro, mas o SDK já está disponível agora. Então, para quem quiser, pode entrar no site lá da Google, do desenvolvimento para Android, e ali já pode baixar o SDK, inclusive com o simulador e tudo mais, para vocês poderem ver como é que a plataforma funciona. O outro artigo que tinha ainda falando sobre esse lançamento foi justamente um artigo que eu achei bem legal do IDG Now, que foi a guerra de sistemas móveis. Compare o iOS 5 com o Android 4. Então, em português, esse artigo foi um dos melhores que eu encontrei
justamente para demonstrar ali a briga entre os dois, né? Então, como muitas features ali elas batem, então acaba sendo até uma boa forma de você conhecer o próprio Android 4.0. Então eu recomendo que vocês deem uma olhadinha nele. E na sequência, a gente teve o lançamento lá do pessoal da Microsoft, ou seja, na realidade, o lançamento em si do Windows Phone 7 já foi feito há um bom tempo atrás. Na realidade, já tem alguns aparelhos da HTC que já rodam isso, né? Já roda o sistema operacional. Mas por que teve então todo um carinho especial com o lançamento que teve agora essa semana? Foi justamente porque foi o anúncio da Nokia, né? Que teve aquele, até acho que num dos primeiros podcasts eu já tinha comentado isso com vocês, que foi o acordo que foi feito entre a Nokia e a Microsoft, onde a Nokia começaria a usar então o Windows Phone 7 como sendo o seu sistema principal, né, de smartphones. Eles lançaram então o Nokia Lumia 800 e o 710. As especificações aqui, elas são muito parecidas com todos os aparelhos Windows Phone 7. Na realidade, até assim, só para dizer para vocês podem dar uma olhada depois no nosso site e pegar esse link aqui para dar uma olhada mais específica nas especificações. Mas no fundo, todos os aparelhos praticamente de Windows Phone 7 seguem quase que as mesmas especificações, porque isso daí é uma coisa que para a Microsoft licenciar o Windows Phone 7, a própria Microsoft diz como os aparelhos precisam ser. Eles podem mexer no form factor, né? Seria deixar mais bonito, deixar com mais, sei lá, um tecladinho ou não tecladinho, esse tipo de coisa, mas a especificação de hardware ela é praticamente a mesma em todos eles. Agora, a única coisa que eu achei, que eu na realidade não gostei, porque, para falar a verdade, eu estava com vontade de comprar um Windows Phone 7. Justamente porque o Android eu acho que ele é meio ainda muito parecido com o iOS, né, com o iPhone, e o Windows Phone 7 ele dá a impressão de ser uma coisa diferente, então eu estava pensando em começar a brincar com ele. Mas a Nokia, na minha opinião, fez uma tremenda besteira com esses aparelhos. Por melhor que eles sejam, eles são aparelhos bonitos, deixa eu ver se tem aqui alguma foto para vocês verem. Então vocês podem ver que eles são aparelhos bonitos e tudo mais, mas eles têm um problema que para mim é um deal breaker, que seria o seguinte: eles não têm front-facing camera. Eu não entendo. A Microsoft fez um AUE desse aparelho, a Nokia fez um AUE desse aparelho e ele não tem câmera frontal. Assim, para minha opção, isso daí é uma coisa ridícula. Por quê? Porque o que acontece? Cadê o Skype, Microsoft? Primeiro que o Skype é aquela história. Ele ainda está sendo integrado pela Microsoft e tudo mais. Vai ter, mas eles já anunciaram que tem uma outra empresa que vai lançar lá o primeiro aplicativo lá para você fazer messaging de videochamadas e tudo mais dentro do Windows Phone 7. Mas, gente, a gente não vai poder fazer isso no Nokia. A Nokia disse com todas as letras que esse é o aparelho que a Microsoft gostaria de fazer, ou seja, tem a assinatura da Microsoft embaixo, funciona muito bem, é rápido, isso e aquilo, mas, cara, eu não consigo fazer videochamada com ele. Então, não faz sentido nenhum. Digamos assim, ainda mais se você olhar, por exemplo, que é o próximo artigo que eu tenho ali, que tem o HTC, que também roda o Windows Phone 7, e que tem câmera frontal, mesmo que não seja, mesmo que o Skype não esteja ainda no sistema operacional embutido, mesmo que vai demorar, o que quer que seja, em algum momento você vai querer fazer videochamada com ele. E aí você vai ter que fazer o quê? Vai ter que sentar na frente de um espelho para poder fazer videochamada? Ou seja, isso daí é ridículo. Eu só não recomendo esses aparelhos por causa disso, ou seja, eles não têm câmera frontal. E aqui, ainda na questão Windows Phone 7, né? Foi justamente uma notícia aqui dizendo que o primeiro Windows Phone 7 chegou no Brasil por R$ 1.800, que seria esse HTC que eu falei para vocês, que é o HTC Ultimate. E esse tem câmera frontal. Então, e aí o único problema que eu vejo dele é preço. Ou seja, eu vou ter que pensar seriamente no que eu vou fazer, porque ele tá, se eu não me engano, ele deve estar até um pouco mais caro que o iPhone 4, então eu vou ter que pensar seriamente se eu deixo o meu dinheirinho para comprar um iPhone 4S quando ele aparecer, ou se eu invisto nesse HTC aqui para dar uma olhadinha e entender melhor o que ele faz. Então ele já está disponível então para ser comprado pelo site da Vivo. E a previsão dos Lumia para chegarem aqui no Brasil seria justamente em 2012, como traz a notícia aqui do site da Info para a gente. E outro lançamento que não é tão tecnológico essa semana foi justamente o lançamento da biografia do Steve Jobs. Ou seja, ele morreu aí nas últimas semanas e agora
e durante o processo, inclusive, que ele ainda estava vivo e tudo mais, ele ajudou a fazer essa biografia dele. E foi lançado no início da semana, então eu já comprei. Esse é o tipo, eu ainda não tenho como dar muito detalhes para vocês ainda dessa biografia, além do que eu escutei nos outros podcasts dos Estados Unidos e tudo mais, justamente porque esse é um que eu estou lendo com calma. Ou seja, eu não estou me afobando, porque senão seria, digamos assim, ler esse livro com pressa seria a mesma coisa que assistir, sei lá, Star Wars com fast forward, né? E daí você só vai parando nas horas que você quer ver alguma coisa. Então, não é o tipo de coisa que eu estou querendo fazer com esse livro, então estou indo lendo com calma. Mas o que está meio sendo um consenso, assim, que todo mundo está comentando, é o seguinte. Então ele levantou várias coisas, né, várias situações do Jobs. Primeiro que ele não era tão... Digamos assim, o cara, na minha opinião, ele realmente é sensacional, no sentido de o cara é inovador e tudo mais, mas ele também era meio que um carrasco, né? Tipo, na vida pessoal dele sempre foi meio enrolado. Então eu ainda li, acho que só umas... São 600 páginas do livro, eu devo ter lido algo em torno de 60, alguma coisa assim, que foi justamente vendo ali mais ou menos a infância dele, né? Então, mas do ponto de vista de tecnologia, várias coisas que aconteceram aí que o pessoal já citou, foi o seguinte. Primeiro, por exemplo, algumas coisas até aproveitando o link aí entre Apple e Google, né? O que aconteceu? Teve uma coisa que aconteceu no lançamento do Android, que foi aquele do Nexus S, se não me engano, foi o primeiro Android que a Google lançou, que tinha uma coisa ali que estava meio mal contada, né? Que era o seguinte, eles lançaram com várias limitações, ou seja, ele já era um sistema operacional do smartphone legalzinho e tudo mais, tinha web e tudo mais, mas tinha algumas limitações. E uma das limitações, por exemplo, que ninguém entendeu muito bem o porquê, foi justamente porque ele não tinha multitouch. Porque se você parar para ver lá os primeiros Android lá, ele era, tipo, você clicava e alguma coisa acontecia. E tudo bem, isso daí já faz lá 2, 3 anos que isso daí aconteceu tudo mais, mas isso foi uma coisa que ficou meio no inconsciente coletivo lá, né? Por que a Google lançou desse jeito? E isso que foi uma das historinhas que apareceu legal daí no livro do Jobs. Porque o que acontece? Teve uma reunião entre o Jobs e o Eric Schmidt, porque o Eric Schmidt ele já era conhecido do Jobs, né? Porque ele já participava da board da Apple, né? Que seria a mesa de diretora da Apple. Então já era um conhecido ali dentro. E aí o que aconteceu? Ele participou, estava ali todo o tempo quando o iPhone ainda estava em desenvolvimento e tudo mais. Antes de ser, ninguém nunca sabia o que era um iPhone da vida, mas ele estava ali. Então aí fica aquela história meio sem saber. Será que ele ficou sabendo de alguma coisa enquanto estava sendo desenvolvido ou não? Então isso daí ainda está meio no suspense. Mas o fato é que logo depois que o iPhone foi lançado, a Google veio com a história de lançar o Android. E com o lançamento do Android, o que aconteceu? O Jobs ficou irado, né? Então, ele considerou que foi uma traição do Eric Schmidt, que foi o cara que estava lá dentro da Apple na época do desenvolvimento e que saiu daí na sequência, justamente quando teve esse problema do lançamento do Android, ele saiu e com isso ele teve daí, o Jobs chamou o cara lá para uma reunião e tudo mais, e foi uma reunião que eles fizeram, tipo assim, não foi nas empresas, não foi nada, foi meio que num café. E aí o que acontece? Ali é que explica então essa história do porquê que o Nexus S foi lançado sem multitouch, por exemplo. Que foi o seguinte, tipo, naquela reunião que eles fizeram ali, informal mesmo, o Steve Jobs falou, olha, eu não quero saber do Android, vocês estão copiando o nosso produto, e se vocês usarem qualquer coisa do iPhone, nós vamos processar, todos vocês vamos tirar o Android do mercado. E uma das coisas que o Jobs citou foi justamente, olha, nós temos a plataforma de multitouch, já é uma patente nossa, já é uma tecnologia nossa. Se vocês usarem multitouch, vocês vão ser processados. E ele falou também coisa do tipo, olha, e o Eric Schmidt tentava falar, não, a gente pode licenciar a tecnologia de você, alguma coisa assim. O Jobs falava, não quero saber, isso daí, vocês estão roubando a plataforma, você pode me oferecer bilhões de dólares, que eu tenho mais do que o suficiente em termos de dinheiro, e não quero saber de nada dessa história de dinheiro, não quero dinheiro, eu quero que vocês não copiem a gente, façam seu próprio telefone. Então, é essa que começa a aparecer então as lacunas, né? Ou seja, aquela coisinha que ninguém sabia o que tinha acontecido, do porquê do Google ter lançado o Nexus S sem multitouch na época, já foi explicado no livro do Jobs. E além dessa, tem várias outras historinhas. Então, o que eu trouxe aqui, só para comentar bem rapidamente, foi o seguinte. Então, tem lá...
Sequenciamento genético, ou seja, quando teve o problema do câncer lá do Steve Jobs, ele foi feito o sequenciamento genético inteirinho dele para que eles pudessem tentar achar remédios. Então, outra coisa, vamos voltar aqui na parte de tecnologia, ódio ao Android, ou seja, ele já disse que por ele gasta tudo que ele precisa gastar, todos os dinheiros da Apple para eliminar o Android do mapa. Então, ele considera que o Android foi um invento que foi roubado da Apple. O que mais? Bill Gates. Bill Gates, ele achava o Bill Gates detestável, tipo... Aí mostra um pouco a visão que ele tem, assim, que é meio bem, de opinião bem forte, né? Ou seja, ele não mostra... Primeiro que ele não mostra consistência nenhuma entre as decisões dele, né? Ou seja, embora ele, por exemplo, tenha dado uma espiadinha lá no Windows, que foi, no fundo, criado pela Xerox, ao mesmo tempo ele não aceitou nem um pouco que a Microsoft copiasse algumas coisas lá do macOS que ele tinha desenvolvido. Então, isso mostra que foi realmente uma pessoa meio cheia de altos e baixos ali, cheia de conflitos, né? Okay? E aí essa é uma boa leitura. Eu recomendo tanto para quem quer aprender um pouco de administração, como quem quer aprender de tecnologia, ou mesmo história, realmente é uma coisa que vale a pena. Bom, e essa daqui é uma outra notícia que eu tinha separado também, que é justamente dizendo que daí o livro do Steve Jobs já estava a caminho de virar o mais vendido da Amazon. Só que isso daqui já é uma notícia antiga, porque ele já é o mais vendido da Amazon já de 2011. Isso em o quê? Uns 3 ou 4 dias de venda só. Mas tudo bem, então, para vocês darem uma olhadinha depois. E uma notícia triste também foi que o criador da linguagem Lisp, que é o John McCarthy, né? Que também morreu agora essa semana, com 84 anos. Então esse daqui é um cientista já renomado, né? Não tem nem o que falar, ganhou vários prêmios. E ele foi, na realidade, um dos que estava naquele grupo original, né? Eu não me lembro se o nome inteligência artificial veio dele ou não. Mas eu lembro que no começo dessa história, onde na realidade era um monte de algoritmo, todo mundo junto, acabou se fazendo um tipo de um mini congresso ali com o pessoal que estava estudando esses algoritmos meio inteligentes. E aquele grupinho ali que foi, na realidade, o primeiro congresso de inteligência artificial da época e que foi da onde saiu, na realidade, o nome inteligência artificial. Porque até então era um monte de gente, digamos assim, matemáticos, analistas e tudo mais, desenvolvendo algoritmos. Ninguém tinha um nome para essa área. E depois daquele primeiro congressinho, ele foi uma das pessoas que participou ali do congressinho que apareceu e criou, então, a inteligência artificial. Bom, vale a pena então lembrar de todas as grandes contribuições que ele fez aí para a nossa área de computação. E o último destaque aqui que eu trouxe para a gente é justamente o de um amigo meu, que eu achei bem legal aqui, o Juliano e a Mônica. Quem traz para a gente essa notícia vem do portal de Economia e Empresas do IG, e que diz, com nova febre de startups, até americanos trocam Vale do Silício pelo Brasil. Então, esse daqui é um casal, na realidade, que eu já conheço há um bom tempo. A gente fez faculdade junto e tudo mais. Eu vou, inclusive, tentar... Até já mandei um e-mail para eles. Se eles assistirem isso daqui, já vou cobrar. Querendo ver se eles participam aqui do Tecno Hour em algum momento para a gente poder conversar sobre a vida deles aí, como é que eles montaram o Elo 7. E que receberam, na realidade, um investimento, né? Eles montaram um escritório já e receberam um bom investimento já do pessoal da Monaché. E... digamos assim, estão tendo muito sucesso então com o portal que eles desenvolveram, que é um portal de web para venda de artesanato. Então, eu nem vou falar muito sobre eles, justamente porque eu quero ver se eu consigo trazer um dos dois para conversar com a gente no Tecno Hour, mas realmente vale a pena vocês darem uma olhadinha, principalmente porque é uma coisa que eu realmente acredito que está mudando aqui no Brasil. Ou seja, a gente até agora, a gente estava muito naquela fase meio de, eu quero me formar, quero estudar para arrumar um emprego, e cada vez mais a gente está vendo que é possível a gente sentar e desenvolver, montar um projeto e começar a tocar isso daí e, digamos, em vez de você procurar um emprego, tente a partir de agora mudar sua cabeça para gerar empregos. Todo o potencial existe agora na área de tecnologia aqui no Brasil para você sentar e montar uma empresa e começar a viver dela. Então, isso é o que eu tenho tentado mostrar no Tecno Hour, é o que eu espero conseguir fazer conversando com o pessoal que já está mais adiantado aí nesse caminho. Bom, e hoje a gente teve mais destaque do que fato rápido. E o fato rápido que a gente teve hoje foi o quê? E quem estava com vontade de comprar MacBooks Pro, agora é a hora então. Ou seja, a Apple acabou de fazer o upgrade, não teve nenhum anúncio, nada assim. Mas eles melhoraram bem as especificações dos MacBook Pro. E com isso, então, eles acabaram ficando ainda mais atrativos. Até porque o preço não se modificou. Então, vale a pena vocês darem uma olhadinha no site da Apple
e acompanhar daí essa notícia. E outra coisa daí que vem para os entusiastas é justamente a Microsoft que trouxe o lançamento do Kinect SDK para o Windows. Então ele ainda é beta, mas acaba valendo a pena para o pessoal que já tem o Kinect em casa e gostaria de começar a brincar com essa parte de reconhecimento de movimentação e tudo mais, movimento livre. Vale a pena dar uma olhadinha no site deles e baixar o SDK para começar a brincar e ver o que é possível fazer aí com esse desenvolvimento. E depois, quem sabe, se vocês quiserem desenvolver alguma coisa bem interessante e quiser mostrar no TecnoHour, vocês me avisam e a gente acha um jeito de colocar vocês aqui no ar. Ok, então a gente teve bastante notícia essa semana. E como eu falei para vocês, eu ia fazer agora a entrevista com o Eduardo, né? Mas eu vou modificar então um pouquinho disso daqui para ver se a gente fala com ele na semana que vem. E o que eu vou mostrar para vocês agora é justamente o que eu pretendia mostrar na semana que vem. Então, ao invés de eu fazer uma demonstração dos aplicativos que eu estou acostumado a fazer de iOS e tudo mais, vou mostrar para vocês um pouquinho da produção do próprio TecnoHour. Então, a ideia então dessa demonstração qual é? Justamente mostrar para vocês que não é uma coisa tão complicada e nem tão cara. Ou seja, uma das coisas que eu queria fazer quando eu comecei a montar esse podcast era justamente aprender essa tecnologia, acho que talvez para fazer esse próprio programa, que é justamente mostrar para vocês como vocês podem fazer vocês mesmos. Eu fiz uma listinha aqui para poder começar. O que eu vou mostrar para vocês para começar? A primeira coisa que a gente tem que fazer para um podcast é justamente a pauta, que é isso daqui que vocês estão vendo aqui do lado, são as minhas notícias. Aqui não tem muito segredo, aqui provavelmente quem está assistindo esse podcast tem até mais habilidade do que eu para fazer isso, ou seja, consegue fazer um website, consegue juntar as notícias e tudo mais. Qual que foi a forma como eu achei para trabalhar aqui com o TecnoHour? Bom, como no meu caso, eu não tenho muito tempo para fazer o podcast, né? Ou seja, eu não sou um podcaster profissional para fazer, para pensar só nisso 24/7. Então, eu tive que arrumar algumas ferramentinhas aqui para poder trabalhar. Então, a primeira delas foi justamente o que está mostrando aí para vocês, que é o TecnoHour Links, que está mostrando aqui em cima, que é justamente o meu feed de notícias. Ou seja, o que eu faço? Eu tenho minha conta pessoal, onde eu sigo um monte de gente, né, que é o Luciano Fagundes, e dali eu vou recebendo, sei lá, centenas de notícias por dia. Dali eu vou fazendo, então, o primeiro filtro já sai por ali. É justamente uma forma que eu achei para poder fazer de forma rápida, né? O primeiro filtro é dar uma olhada ali nas notícias que eu já vejo, e o que eu gosto, eu entro no site e faço um novo tweet, só que daí pela conta do TecnoHour Links. E isso popula para mim, então, o meu Flipboard. Então, que na realidade é outra ferramenta que eu uso. Justamente por quê? Porque o Flipboard eu consigo selecionar uma conta específica daí de tweet, né, que eu acompanho, para me dar todas aquelas notícias. Então, essa é a forma que eu encontro, então, para primeiro jogar e selecionar as minhas notícias, e depois ler as notícias quando eu tiver tempo, através do Flipboard, para realmente analisar quais são as que merecem ou não entrar na pauta do programa. Uma vez que eu selecionei isso, o próximo passo é daí fazer uma parte que essa sim é um pouquinho mais chata, que é fazer a parte de entrada de dados lá no WordPress. Que justamente por eu não ter tempo, eu escolhi o WordPress para fazer o gerenciamento do conteúdo do meu site. Então eu criei lá no WordPress o site TecnoHour. Eu até posso voltar aqui na administração para vocês verem. Então, o WordPress não tem muito segredo. Na realidade, se vocês pegarem aí vários provedores de internet, no caso você tem lá LocalWeb, Wallhost, todos eles já meio que te oferecem a possibilidade de você trabalhar com WordPress lá logo de cara já. Então você tem que só habilitar aquilo no site e já está funcionando. E aqui é muito fácil, né? Ou seja, eu tenho que vir aqui no painel de controle, daqui eu consigo pegar todas as minhas mídias, consigo definir mais ou menos a aparência do site. Com isso, basicamente é só configuração, então não preciso mexer em absolutamente nada de HTML aqui dentro e já está funcionando. Então, o que vocês veem lá no TecnoHour.com.br é o que eu tenho configurado aqui no meu WordPress. A parte manual que é meio chatinha que eu preciso fazer é justamente adicionar todos os posts. Então, aqui vocês podem ver que eu tenho organizadinho todos os posts que eu fiz até agora, inclusive daí o último. E aqui sim é uma parte que eu prefiro fazer em HTML, porque eu não sei se era uma versão antiga que eu tinha do WordPress ou o que é que seja, mas geralmente quando eu tentava fazer via a parte visual, ele geralmente me perdia alguma coisa. Então aqui eu geralmente trabalho com
com a edição HTML direto. Então, essa é a parte que é chatinha. Isso daqui geralmente eu perco aí 1 hora e meia por semana fazendo essa pauta. Depois que eu já filtrei tudo que eu vou falar no programa, eu coloco tudo aqui dentro. E colocando tudo aqui dentro, a pauta que vocês veem quando a gente está falando lá na programação é justamente quando eu dou o meu visualizar aqui. Então isso já me traz o post. E como é só visualizar, ele não foi publicado ainda, ele está só disponível para eu olhar. De vez em quando eu até publico antes da hora, que seria quando eu estou gravando com alguém junto, né? No caso, como seria, por exemplo, o caso do Eduardo. Geralmente eu já dou um publicar ali, mas sem ninguém ficar sabendo, porque daí a própria pessoa que está do outro lado gravando comigo também consegue ver o post, e daí com isso a gente consegue comentar melhor as notícias. E daí com isso a gente vai para a apresentação. A apresentação é que é a parte também que é mais legal. Então até agora a gente tem meio que custo zero, ou se não um custo só de hospedagem do site. Uma vez que a gente tem então toda essa pauta montada, qual é o próximo passo? O próximo passo é justamente então a gente fazer a gravação do podcast. Então tem várias formas de você fazer isso hoje. Tem formas gratuitas e formas não gratuitas. Até pelo tempo, como a gente já está mais ou menos chegando no final do podcast, eu não vou mostrar todos os softwares possíveis para se fazer. Depois talvez eu até mostre mais adiante, uma vez que vai ter uma certa continuidade agora esses podcasts sobre podcast. Já que pretendo trazer alguém para falar comigo de podcast na semana que vem, e aí se precisar eu faço mais um follow-up depois. Bom, então, para a gente fazer a gravação, eu vou focar então em mostrar o que eu estou usando, que é o Wirecast. Então, esse software ele é relativamente caro. Eu lembro que eu paguei, se eu não me engano, foram $400 nesse software. Mas tem soluções, inclusive, até baratas. Se vocês procurarem, por exemplo, tem o Podcast Producer, tem o Ustream, tem o podcast. Geralmente as próprias sitezinhos de podcast, eles já oferecem algum software para você. A única diferença é que eles são bem limitados. E como eu queria fazer uma coisa com demonstrações, para mim eles não funcionavam. E para eu conseguir um que me desse o que eu queria, eu ia ter que pagar quase a mesma coisa do Wirecast. Então eu resolvi ficar com o Wirecast mesmo. E a grande diferença para o software gratuito e o software pago é justamente, pelo menos na época que eu vi, a diferença era você poder trabalhar com múltiplas câmeras. Então vocês podem ver que eu tenho aqui a minha câmera aqui com vocês. E se eu mudar, por exemplo, lá para o meu iPad, eu estou com uma segunda câmera lá. Então vocês estão vendo a minha figura aqui e mais a figura do meu iPad. Então isso daqui é o que eu não conseguia fazer com softwares gratuitos. Então isso é o que me fez daí partir. Mas se você quiser começar fazendo um podcast mais simples, não tem problema nenhum. Os gratuitos que tem por aí são mais do que o suficiente. E geralmente o podcast ele é sempre ao vivo. Por isso é que é grande sacada. Quando eu decidi fazer o podcast, é justamente por isso que eu quis fazer. Ou seja, eu não queria ter muito trabalho de edição, não queria ter... Justamente porque eu não tenho tempo para isso. Então eu queria fazer ele ao vivo já para focar nisso. Então eu ainda gasto bastante tempo com edição, justamente porque eu ainda não sou nenhum profissional da narração, mas eu já consideravelmente já diminuiu muito já. Se a gente pegar o primeiro podcast que eu fiz, que foi uma porcaria lá, o primeiro piloto, aquele podcast deve ter demorado algo em torno de 8 a 10 horas para ser produzido. Enquanto esses aqui de hoje, eu gravo mais ou menos 1h30, mais 1h30 de edição e está resolvido. Então, já acaba por ali. Então, geralmente já diminuiu muito o meu tempo de edição do podcast. E os melhores podcasts para mim são, na realidade, os que têm entrevistados. Justamente porque esses são os que eu edito ainda menos coisa ainda. Por quê? Porque o foco do podcast, no caso desse, é justamente vocês saberem tudo que a pessoa falou. Então, para isso, eu não vou ficar cortando nada. Eu corto mais coisas do tipo, sei lá, algum que eu fiz, um AI que saiu onde não devia sair. É onde a gente trabalha aqui para editar o podcast. Bom, então vamos falar para vocês um pouco do Wirecast. Bom, esse software aqui então que vocês estão vendo é o que eu uso para fazer a gravação do podcast. Como eu falei para vocês, ele é totalmente feito ao vivo. Então a ideia qual é? Se vocês derem uma olhadinha aqui nessa área de cima, esse pedaço aqui de cima, ele é justamente o pedaço que tem o meu preview. Então vocês podem ver lá que a minha janelinha está aparecendo ali do lado. Então, como é que funciona? Tudo que eu estiver vendo aqui é o que vai aparecer para as pessoas então no site. Então isso é o que está indo para a gravação final mesmo. Aqui na parte de baixo dele, ele tem justamente um conjunto que a gente chama de cenas.
Então, cenas são o quê? São todas as entradas que você tem no seu sistema, ou seja, tem o seu microfone, tem alguns esqueminhas de redirecionamento de áudio, que daí acho que vai entrar em detalhe demais, a gente pode comentar isso daí mais pra frente, em outro podcast. Mas, basicamente, ele é um conjunto, então, de coisas, né? De coisas que você quer ver. Então, no caso, eu vou até mostrar aqui, vou fazer o seguinte, eu vou duplicar essa cena que eu estou mostrando para vocês, porque daí eu vou tirar alguns componentes dela, para vocês verem como que está funcionando. Então, você pode ver ó, que tudo que eu preciso fazer para fazer as animações aqui é trocar de cena. Então, olha só, tudo que eu faço aqui, cada cena que eu clico, ele vai, então, fazendo uma transição diferente. E aí, essa cena que eu estou aqui agora com vocês, ela está aqui justamente me dando a possibilidade de fazer edição. Então, se eu trouxer ela aqui para vocês darem uma olhadinha, o que acontece? Ele mostra lá, então, o preview da cena, que está na parte de cima, e ele mostra aqui todos os meus layers, que estão aqui do lado. Então, esses daqui são layers da minha cena. Então é mais ou menos, para quem está acostumado a mexer com Photoshop, é bem fácil de entender, né? Ou seja, um layer está em cima do outro, e aí se eu for removendo esses layers, basicamente a cena vai mudando. Então o que acontece? Vamos lá, se eu quiser então remover aqui essa barrinha de texto, essa barrinha aqui de baixo. Então se eu quiser começar a mudar, ó, vocês podem ver que eu estou mudando a barrinha de lugar. Se eu quiser fazer alguns efeitos do tipo, eu quero aumentar o tamanho ou diminuir o tamanho da barrinha, eu tenho comandos aqui para fazer isso também. Então, tá ali dentro. Se eu quiser fazer isso com qualquer um dos meus componentes, eu posso. Então, por exemplo, aqui eu estou usando uma tela aqui, que seria a minha fotografia para vocês, né? Ou seja, a minha câmera principal. E uma coisa que é muito legal do Wirecast é justamente a possibilidade de você trabalhar com green screen. Por quê? Porque se vocês lembrarem dos meus primeiros vídeos lá atrás, basicamente eles não tinham nenhum tipo de papel de parede, eles não tinham nenhum pano de fundo, eles eram simplesmente a minha parede. Então, isso foi outra coisinha que eu aprendi também. Se você quiser fazer uma boa apresentação de vídeo, você tem que escolher sempre o pano de fundo um tonzinho mais escuro do que a pele do apresentador. Então essa foi uma outra sacada também, que no começo ele ficava um fundo bem ruim justamente por isso, porque a câmera não conseguia focar muito bem na minha tonalidade de pele, justamente porque elas eram meio parecidas, então dá maior problema. Mas se você conseguir fazer um pouco mais escuro o fundo, melhor. E outra sacadinha para fazer o green screen é que você precisa ter iluminação diferente. Então, eu tenho uma iluminação que está vindo diretamente em mim aqui, de 2 abajures, vamos ver se consigo mostrar. Meu abajur que está aqui. E além disso, eu tenho a minha iluminação que está vindo de cima do teto, que está iluminando a tela verde que está aqui atrás. Porque no fundo, isso daqui não é um estúdio. Por exemplo, se eu fizer isso daqui, eu vou estar mexendo na parede com vocês. Pessoal, então é o que eu falei. O Wirecast ele já é bem profissional, por isso que eu achei que ele meio que valia o valor que eu estava pagando nele. Então, o que acontece? Se vocês quiserem dar uma olhadinha, por exemplo, na minha tela, para ver o que eu tenho aqui atrás de mim, eu vou remover daqui o meu pano de fundo. Vamos lá. Se eu remover isso... Olha lá, sumiu. Por quê? Porque eu tinha uma figura que estava sendo sobreposta no meu pano verde. Agora, se eu pegar e remover também esse fundo geral, que é o do universo ali atrás, eu posso vir aqui, remover, sou totalmente branco. Ou seja, se eu vier aqui na minha câmera que tem o pano de fundo e remover o efeito de chroma key, eu fico com o pano de fundo todo verde lá atrás de novo. Então eu estou desmontando a minha cena aqui justamente para vocês entenderem como é esse processamento. Ou seja, para o computador eu posso escolher na realidade aqui qualquer cor, mas pelo que eu estudei aí à parte, eu vi que o pano verde é o que o computador consegue entender melhor. Então por isso que eu usei o pano verde lá atrás para poder fazer esse chroma key. Então com isso eu tenho aqui vários elementos aqui compondo então a minha tela. Então eu posso ativar o chroma key que faz aquela tela lá meu pano de fundo ficar transparente. E aí eu posso adicionar aqui outras cenas. Por exemplo, vamos escolher aqui uma cenazinha para ficar ali atrás. Escolhi o macOS Lion. Então vocês viram que ele ficou na minha frente, né?
Então, se eu simplesmente resolver trazer ele para baixo, aí, já apareci na frente do leão aqui. E se eu quiser daí cortar essa cena para dar a impressão de que ela está certinha em mim, eu posso cortar aqui a parte de trás, posso cortar a direita e posso cortar a esquerda. E é mais ou menos, acaba ficando daí para vocês mais ou menos com a impressão de que, como se fosse um pano de fundo que eu tenho lá atrás, mas que eu cortei aqui a cena inteira, como se eu tivesse a minha cena toda, como se a minha cena toda estivesse aqui atrás do pano de fundo. Então, e hoje, para vocês verem, aqui vocês já conhecem, na realidade, qual é? A que vocês conhecem é a do meu estúdio. Então aqui, para todos os efeitos, agora eu estou de volta atrás do meu estúdio. Okay? Então, esses são os recursos que o Wirecast me permite fazer então com essa minha edição de vídeo. Ou seja, esses efeitos todos que eu tenho, eles são efeitos que eu coloco então ao vivo. Ou seja, tem algumas coisinhas que eu vou mostrar agora para vocês também, que justamente me permite jogar essa mesma tela aqui até mesmo para o meu Skype, que é justamente para que a pessoa que eu estiver entrevistando também tenha uma ideia dessa tela. Esse era um recurso que eu ia meio que estrear hoje, mas daí eu vou tentar fazer na semana que vem com o Eduardo para ver se fica direitinho. Mas a princípio eu consigo jogar, inclusive, essa mesma tela que vocês estão vendo aqui, que seria o que vai ser enviado para o podcast para a pessoa no Skype. Então, esses recursos aqui então que eu tenho. E aí vocês podem ver que eu tenho aqui recursos também para colocar texto, né? Então vamos pegar uma outra aqui para vocês verem. Bom, tá vendo? Ficou toda bagunçada agora essa minha tela. Bom, então com isso dá uma ideia para vocês de como é que você usa o Wirecast, então, para a gente pegar e montar essa cena toda que você vê. Então, agora, a outra coisa, como eu falei para vocês, tem várias fontes, né, de entrada aqui de informação. Uma é a minha própria imagem, certo? Que é o que está vindo aqui, que é o que eu mostrei para vocês. É o que está vindo aqui via a minha câmera aqui do meu próprio Mac. Que outras fontes que eu tenho de informação aqui? Outra fonte aqui que vocês podem ver é o próprio Wirecast que está vindo aqui para vocês agora. Como é que eu estou fazendo a captura dessa tela? É que o Wirecast ele me dá também um outro softwarezinho chamado Desktop Presenter. Esse Desktop Presenter, eu consigo trazer ele aqui para vocês. Deixa eu pegar aqui. Então, agora vocês estão vendo aí na telinha de vocês o Desktop Presenter. Que é o quê? É uma aplicaçãozinha que roda separada, mas que eu posso perguntar aqui para ele, então, pedir para ele capturar uma parte específica da tela. Então eu posso vir aqui e passar a capturar o meu iMac inteirinho, aí vocês estão vendo o iMac inteiro. Eu posso dizer que eu quero pegar só uma janela, e daí dessa janela eu vou escolher o que eu quero que vocês vejam. No caso, eu quero que vocês vejam o próprio Desktop Presenter. E se ele tiver também numa outra máquina, eu também posso, inclusive, pedir para ele já me capturar o áudio, o que facilita bastante quando a gente fizer a entrevista via Skype. Então, esse é o tipo de coisa que a gente usa aqui. Então, nada mais é do que, ele é um softwarezinho que roda e captura a sua tela. E o que quer que ele esteja capturando, ele me envia como uma fonte de dados para eu poder colocar na minha cena. Então é isso que eu estou usando aqui agora para mostrar para vocês. E se eu quiser, então, fazer a parte de demonstração? Vocês também estão acostumados a ver a parte que eu faço de demonstração do iPhone, certo? Então, deixa eu pegar aqui uma tela aqui de iPhone. A tela do iPhone ela é um pouco complicada de se fazer. Por quê? Porque, na realidade, eu uso um iPad, tá? E acabou sendo possível depois que eu trouxe para mim um iPad 2, porque ele fazia o espelhamento de tela. E eu nunca fui muito de fazer jailbreak, então eu acabei não fazendo isso no meu aparelho. Então vocês podem ver que se eu apertar aqui, ele já deve levar a tela para vocês lá. Só que o iPad ele tem uma coisinha meio chata, que é justamente o seguinte. O iPad ele tem uma coisinha muito chata para fazer gravação, que é o fato dele ser muito... Como ele tem o vidro na frente, ele fica muito ruim para você por causa de luz, ele reflete muito. Então ficava bem complicado para gravar. Então o que eu fiz para resolver isso foi usar um monitor externo. Então se eu puxar aqui a minha câmera para vocês... Então, puxando a câmera ali para vocês, vocês podem ver que, no fundo, quando eu estou demonstrando o iPad, o que eu estou fazendo é gravar um monitor externo, que tem a imagem espelhada pelo iPad. Então, eu uso o conectorzinho de VGA da Apple,
Então com aquele conectorzinho VGA eu simplesmente mando a imagem pro monitor e lá é o que eu estou gravando. Então, assim, embora tenha o inconveniente de vocês não conseguirem ver meu dedo e tudo mais no que eu estou apertando, foi a melhor forma que eu achei, pelo menos por enquanto, para fazer essa gravação. Tem alguns equipamentos que eu poderia comprar para fazer isso, que, se eu não me engano, o problema é que é um valor relativamente alto, que são mais ou menos, se eu não me engano, uns $300, mas que eu ainda não quis fazer esse investimento, justamente porque eu não consegui ainda definir exatamente qual vai ser a fonte de receita aqui do podcast. Mas, por enquanto, que a gente tem é isso e, digamos assim, está funcionando relativamente bem. Então, o papel que ele se propõe está indo até que bem. Então, agora, e câmeras? Como é que eu fiz para arrumar câmeras, então, para a gente gravar tudo isso daqui que a gente faz? Algumas são óbvias, né, que são dos próprios aparelhos. Então, tem o próprio Mac já tem uma câmera, o MacBook Pro também tem outra, e assim por diante. Mas o que eu quis fazer foi justamente aproveitar um recursozinho de um softwarezinho chamado iWebCamera, que ele é um softwarezinho para iPhone e para iPad, que transforma o meu iPhone numa webcam. E essa webcam, ela pode ser usada como uma fonte de vídeo aqui para o Wirecast. Então, se vocês derem uma olhadinha aqui, vocês podem ver que o que está fazendo a gravação de todo o podcast lá da parte do iPad, lá do monitor, é o meu iPhone. Então é um dos iPhones que eu tenho aqui, que nada mais está sendo usado como uma câmera de alta definição, uma webcam de alta definição, que é o que traz para vocês então a tela aqui do meu monitor. Okay? E assim, esse tripé aqui, na realidade, foi feito com instruções que eu encontrei na internet de como fazer um tripé para iPhone, para iPad, com elástico e lápis de escrever. Então, é isso. Tudo. Bom, aqui é tudo bem caseiro, né, pelo que vocês podem perceber. Como eu falei para vocês, o iWebcam me manda as imagens de lá para cá, e aqui ele nada mais é do que uma webcam tradicional que eu recebo aqui no iPad. A última parte do como fazer o seu podcast é justamente o Skype, porque o Skype é o que a gente usa para fazer chamadas, né? Quando eu quero chamar alguém para participar aqui, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer uma chamada, por exemplo, vou fazer uma chamada de teste aqui para o meu MacBook. Beleza, então, como vocês podem ver, eu já estou com uma segunda pessoa ali na tela. O mesmo softwarezinho que eu usei para capturar a tela do Wirecast é o que eu estou usando agora para capturar a tela do Skype. Então, com isso, eu trago as imagens do Skype, já vem para dentro do podcast. O som, ele é um pouquinho mais complicado. Para eu explicar isso daqui para vocês de forma bem simples, a parte do som, existe um softwarezinho chamado Soundflower, que você consegue fazer download de forma gratuita para o Mac, mas ele é um softwarezinho meio hacker. Ele até já vem junto com o Wirecast. O que ele faz? Ele me permite criar como se fosse uma placa de som virtual, e aquela placa de som virtual eu consigo direcionar o som dos meus aplicativos para aquela placa virtual. E aquela placa virtual, ela é percebida então pelo Wirecast. Então é dessa forma que eu consigo capturar o som dele. Embora eu tenha também aqui uma mesinha de som, que eu estava usando, geralmente quando eu preciso de mais de uma pessoa, que eu posso colocar um outro micro ainda, se eu quiser colocar uma segunda pessoa para fazer chat, nesse caso eu ainda usaria a mesinha de som para misturar os sons que chegam aí do meu computador e do Mac e tudo mais, para as pessoas poderem se entender. Porque isso daí, só a parte de som daria um programa sozinho, para falar a verdade, porque é bem complicado mexer com a parte de som. Mas assim, internamente aqui é isso que eu estou fazendo. É mais ou menos como se o som do Skype entrasse nessa placazinha virtual, e essa placazinha virtual, então, ela é mais ou menos como se fosse um microfoninho que entra aqui no Wirecast, que eu consigo então recuperar o som. Então, com isso, vocês estão me vendo ali naquela tela, que seria pela minha visão que eu tenho ali do MacBook Air, e vocês estão me vendo aqui, que é a minha câmera do meu iMac. Então, é assim que eu consigo trazer pessoas daí de fora para participar do podcast. Porque isso, na realidade, para mim, foi um requisito desde o começo. Porque, até pelo que eu estava me propondo, que a ideia é justamente divulgar trabalhos e projetos de outras pessoas, eu precisava ter uma forma de fazer essas entrevistas. E a forma que tem hoje, pelo menos na minha opinião, a melhor forma que tem para fazer é via Skype. Tem outras soluções que a gente pode tentar usar, mas a Skype é a que está funcionando melhor hoje.
Ok, então, assumindo que você já pegou, sentou, montou sua pauta, desenvolveu seu podcast, gravou, como é que você vai tornar isso daí público? O jeito mais óbvio, via o próprio WordPress, certo? Você vai lá no seu site, joga lá no site e acabou. Mas uma coisa que eu sempre tento levar em consideração, que eu sempre falo para vocês entrarem lá e botar estrelinha e tudo mais, é o que eu uso lá no iTunes. Por quê? Porque ali foi onde eu, na realidade, descobri os podcasts, ou seja, tem muito podcast ali americano que eu gosto muito, tem vários brasileiros aqui que eu gosto muito também. A única coisa que eu não gostei muito dos brasileiros foi justamente o fato deles não estarem fazendo com vídeo. Então, a ideia de eu fazer esse programa todo mostrando como é que é feito é justamente para tentar inspirar o máximo de pessoas possível a fazer com vídeo. Porque a gente já está chegando aí, já vai aparecer Apple TV, tem Android, tem computador que você pode ligar na televisão, tem central de mídia, então eu acho que não tem mais muita desculpa e eu acho que é muito mais gostoso assistir um programa de vídeo. Eu acho que eu pelo menos, prende mais a minha atenção. Eu escuto todos os que a gente tem de áudio por aí, né? Tem o Happy Hour Tech mesmo, que era o que o Eduardo ia vir conversar com a gente, tem o iPhone hoje, gosto muito de todos eles. Mas eu realmente acho que a gente está numa era visual, então a gente está na hora da gente pegar e começar a mostrar mais coisa, eu acho que isso daí é mais empolgante. Então como é que eu faço para disponibilizar isso? Então, para disponibilizar isso, a Apple ela já tem um formatinho meio pronto. Então, como é que funciona? Eu preciso ter um arquivinho que seria o meu SID, né? Que seria um SID RSS, que a gente chama. É o protocolo RSS, que é de Real Simple Syndication, se eu não me engano. Eu posso estar errado, mas se eu não me engano esse é o nome do protocolo. Que é nada mais é do que um arquivinho, e naquele arquivinho ficam todos os detalhes da minha feed. Eu posso até abrir ele aqui para vocês. Então esse daqui é o arquivinho que eu tenho que ter no meu website, que é nesse formato então de RSS, onde tem lá uma série de descrições, né? Então tem a descrição do que é o programa e tudo mais, mas o principal é o seguinte, que depois que você coloca lá todos os arquivinhos, e daí você consegue achar no site da Apple a descrição de todos os parâmetros que você precisa ter lá, você precisa então colocar aqui todos os seus programas em si. Então sempre que eu termino a gravação de um programa e envio para o site, eu tenho que vir aqui e criar um outro item desse daqui, que seria um item mesmo dentro do XML, onde eu tenho lá a descrição do título, onde que está o arquivo e tudo mais. Então isso daqui, todo dia, a Apple vai até lá no meu servidor e atualiza aquela lista. Quando ela atualiza aquela lista, ela atualiza os servidores dela, e aí todo mundo que está gravado lá que está, digamos assim, inscrito lá no iTunes, recebe a notificaçãozinha lá dizendo que, olha, tem um podcast novo aqui gravado dessa subscrição. Então daí ele pega e faz o download para eles automaticamente. Então, com isso é o que entra lá, e baseado nisso a Apple consegue daí contabilizar quem tem mais assinantes, quem ainda está mais ativo, esse tipo de coisa. Então, essa aqui é uma forma que eu achei de divulgar o processo, daí, divulgar o podcast. Então, por isso que eu escolhi lá o caminho que a gente tem lá. E tem o caminho tradicional que está no próprio website. Dentro do próprio website, vocês têm também lá o linkzinho de vídeo, né? Que dali vocês conseguem assistir também o podcast. Então, esse foi o caminho que eu fiz até agora. Ou seja, eu já aprendi como planejar minha pauta, já consegui gravar, já consegui disponibilizar. A única parte que está faltando ainda, que isso é o que eu estou ainda tentando descobrir, é o como é que eu faço ele gerar dinheiro. Então, porque não adianta a gente falar que isso daqui está sendo feito por hobby ou brincadeira ou o que quer que seja. A ideia é, não, eu estou querendo montar um negócio. Se isso daí vai virar um negócio ou não, não faço a menor ideia. Mas tudo que eu fiz, desde as aplicações de iPhone e tudo mais, do que eu já desenvolvi, foi sempre nesse sentido, é tentar descobrir como é que a gente consegue fazer um negócio. E quando eu conseguir, com certeza eu vou fazer um outro programa para vocês, explicando, olha, as melhores formas de gerar receita com o site dessa forma ou daquela forma, esse tipo de coisa. Hoje eu ainda não estou satisfeito com nenhuma forma que eu descobri. Eu tentei já usar o programa de afiliados do iTunes, que seria para a gente poder vender as aplicações, vender música, esse tipo de coisa. Tentei também o afiliados da Amazon, que eu também não achei também interessante, ou seja, não gerou praticamente nada de receita. E agora eu estou fazendo teste com a AdSense. Na minha opinião, nenhum deles está legal. Talvez o que vai acabar gerando, que é o que eu estou pensando mais para frente, assim que a gente tiver mais massa crítica dentro daqui do site, vai ser justamente usar uma forma de propaganda mesmo dentro do próprio programa, que seria mais ou menos o modelo que o pessoal dos Estados Unidos usa. Lá eles têm, por exemplo, a Ford patrocina podcast, tem vários provedores de internet que patrocinam podcast. Então,
eu tô achando que talvez eu acabe tendo que ir para aquele modelo, que seria o modelo justamente de ter algum tipo de propaganda dentro do programa. Mas é isso daí, fica daí para a próxima versão. Bom, então, para acabar o podcast de hoje, a gente volta então nos destaques. E eu arrumei um clipezinho de um amigo meu muito antigo, que a gente acabou se reencontrando agora no Facebook, que é o Ricardo Rezende. Então eu vou deixar com vocês para terminar o podcast de hoje, justamente esse videozinho que já está no YouTube, que é o hino do DBA. Ok? Bom, então, meu nome é Luciano Fagundes, esse foi o Techno Hour, eu espero que tenham gostado e falo com vocês novamente na semana que vem. Um abraço, até mais. Estamos de volta, enfim na paz e sem revolta, registrando na memória as pessoas, suas histórias. Meu pai sempre quis que eu fosse um doutor, minha mãe discordava, advogado, por favor, mas eu desacatei, decidi onde me criei, e hoje eu sou feliz, apesar de não dormir. Hoje eu sou um DBA, a profissão é nobre e difícil é explicar para aqueles que estão do lado de fora. Mãe, positivo, pai, filho, amigo e sogra. Hoje eu sou um DBA, a profissão é nobre e difícil é explicar para aqueles que estão do lado de fora. Mãe, positivo, pai, filho, amigo e sogra. Eles não entendem o que é e o que eu faço. Eu tento explicar de um modo muito fácil. A minha profissão é analista de sistemas, mas às vezes só complicar gera um puta de um problema. De agora em diante, diferente. Trabalho com computador, isso todo mundo entende, mas eles se superam e querem sempre mais. Mas eu digo, faço meu dinheiro e o modo tanto faz. Hoje eu sou um DBA, a profissão é nobre e o difícil é explicar para aqueles que estão do lado de fora. Mãe, esposa, tio, pai, primo, amigo e sogra. Hoje eu sou um DBA, a profissão é nobre e o difícil é explicar para aqueles que estão do lado de fora. Mãe, esposa, tio, pai, primo, amigo e sogra. Cansado dessa porra, de toda essa bobagem, aplicativo com pau, zoando a minha base. Faça-me um favor, se você me chamou, tenha certeza que o banco já parou. Eu não conserto impressora, mexer com Excel. Eu trabalho de casa,